Shalom Vrahá, paz e bênção, Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo e dando continuidade ao nosso estudo a respeito do amor, trazendo sempre uma palavra de reflexão, de estudo, de aprimoramento, uma palavra que se encaixe com a nossa alma para nos empoderar para fazermos a vontade de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, além de se inscrever, se não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, ok? O nosso estudo ainda continua falando sobre o amor de Deus, só que desta vez eu quero mudar um pouquinho e quero falar sobre esse estudo que eu fiz de Tiago capítulo 1, verso 14, visto que eu já fiz um outro falando sobre Tiago 1, verso 13, a respeito da tentação. E dentro desse texto que eu vou esboçar agora para você, eu quero fazer você compreender, se não fosse o amor de Deus, e só o amor de Deus, através da sua graça, das manifestações das suas características neste mundo, nós não teríamos este conhecimento e os milhares de outros que só através do amor divino o homem é capaz de entender, compreender. Como eu disse em outros vídeos, se as pessoas não tiverem a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele não terá condições de interpretar a Bíblia de maneira adequada. E é por isso que todas as vezes que nós estivermos lendo um texto sagrado, seja para repreender, seja um texto sagrado para nos abençoar, para nos converter, para nos convencer, tudo isso só é possível por conta da manifestação desse amor incondicional que Deus derramou sobre a raça humana, sobre o universo, sobre este mundo, sobre esse cosmos. E através dele, abrindo a mente, através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que ele quer, o que é que ele revela através do seu amor. E aqui está mais uma particularidade da revelação desse amor de Tiago 1, verso 14, entre tantos. Análise. Neste verso de Tiago 1, 14, continua a tratar do tema das tentações. Ele diz que cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça, que é a fonte da tentação. Então, o homem, quando ele peca, quando ele transgride porque foi tentado a comer do fruto proibido. E uma vez que o homem deu condições, deu vazão, quando ele cedeu a essa tentação, esse desejo pela coisa errada se intensificou, criando nele um estado de pecado. Ou seja, pecado não é só uma falha, não é só um erro, não é um problema de comportamento. Pecado é um problema na natureza humana. E se não for o amor de Deus derramado, nós não compreenderíamos esses segredos, esses mistérios. A palavra grega para cobiça é epitomia, que pode ser traduzido como desejo, paixão ou luxúria. O apóstolo Tiago, ao escrever isso que nós estamos lendo, no caso o texto do verso 14 do capítulo 1, enfatiza que a cobiça é uma força interna que atua sobre, dominando, arrastando a pessoa, como se fosse uma isca para um peixe. É diferente da provação. A tentação é aquilo que está dentro de nós, existente dentro de nós, que aparece como uma força motriz, como algo dominante quando uma isca nos é apresentado. Quando algo errado que nós desejamos, que está latente lá dentro, intrínseco lá dentro, ele surge, nos atrai, nós cobiçamos aquilo e de uma maneira natural nós vamos em busca daquilo que desejamos, porque ela nos traz prazer, porque aparentemente parece que é bom. Claro que lá na frente eu já vou trazer um spoiler do que está mais à frente. Desejar não é pecado. O problema é o que iremos desejar.
A palavra grega para atrair é exokomenos. Exokomenos, que significa ser puxado para fora. É como se nós estivéssemos dentro de uma toca, protegidos, mas por uma razão ou outra aparece algo que nós desejamos. Às vezes nós nem estamos pensando naquilo, mas a isca é lançada. Algo nos é apresentado. E através desse algo que nos é apresentado, esse desejo, seja o desejo, aí eu vou fazer um paralelo aqui, seja o desejo bom, seja o desejo ruim, seja o desejo que nos abençoa, seja o desejo que nos amaldiçoa. Ela tende a nos puxar para fora. Se nós estamos em pecado, Cristo é o que nos atrai para fora do pecado. Cristo, a palavra de Deus, é a isca que nós precisamos para sairmos, para sermos libertos do pecado, quando também o contrário é verdade. Muitos que estão em Cristo, estão guardados em Cristo, protegidos em Cristo, eles são atraídos justamente por conta de um desejo maligno, por uma situação que acontece que nos quer atrair, que nos quer puxar para fora. E é por isso que é importante, quanto mais mergulharmos nas Sagradas Escrituras, melhor será o nosso entendimento para essas coisas. Eu costumo dizer nas aulas que geralmente eu dou a respeito do pecado, da transgressão, do amor de Deus, que quanto mais você define algo, aquele algo que é definido por você ou por as pessoas que estão à nossa volta, melhor fica conhecer aquilo. E quanto mais conhecemos aquilo que é definido, a probabilidade de rejeitarmos, de rechaçarmos aquilo que é danoso para nós é muito maior. Tá? Tem alguns que falam assim que a ignorância é uma bênção, dependendo do que é uma bênção. Dependendo do que você precisa saber, pode ser um grande livramento o teu conhecimento. Então, a cobiça é uma força que puxa a pessoa para fora de si mesma e faz desejar algo que não é bom para ela. A gente pode ter um exemplo claro disso aqui quando olhamos para o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, o livro da criação do mundo, quando a serpente faz uma proposta para Eva dizendo que ela certamente não morreria caso ela comesse daquele fruto proibido. Na verdade, aquele fruto proibido abriria os olhos dela e de Adão, e ambos seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então aquilo que estava dentro dela, de Eva, de Adão, guardados, foi puxado para fora. Eles foram atraídos por essa proposta. A isca foi lançada, o fruto do conhecimento do bem e do mal estava ali, próximo a eles. Mas eles estavam rechaçando até que a proposta dada os fez acreditar naquela proposta, criando um desejo intenso que os levou a comer daquele fruto proibido, trazendo todas essas consequências que nós vivemos hoje. Vamos para outra palavra grega, que é traduzida para o nosso português como seduzido, né? Atraído e seduzido. Atraído é o que nos faz sair para fora. E seduzido é a palavra deleazomenos ou deleazômenos. Deleazômenos significa ser enganado. Você percebe que é atrair. Nos chama para fora para cairmos no engodo. É algo enganoso que aparentemente parece ser legal. Mas vamos no estudo que você vai entender isso. A cobiça é uma força que engana e faz com que a pessoa pense que algo é bom para ela quando na verdade é um veneno, é algo destrutivo. Por isso que a palavra seduzido, que é a tradução de deleazomenos, e essa palavra deleazomenos, ela deriva do verbo deleazo, que significa enganar ou seduzir com a promessa de prazer ou ganho. Agora, olha quantas pessoas, queridos, não são seduzidas
não estão sendo enganadas, e por isso que elas mergulham nas drogas, mergulham no alcoolismo. Ela, por essa busca de prazer, por essa busca de ganhos, elas acabam abandonando a igreja, a sua doutrina, porque o que está dentro dela, quando o desejo aparece por uma isca, por um engodo, é Deus mostrando para ela que existe algo lá dentro que precisa ser controlado. Por isso que Deus não tenta ninguém. Tem coisas que, como por exemplo, a Bíblia diz, resiste ao diabo, ele fugirá de ti, ou seja, bate de frente com ele. Mas quando ele fala das paixões, da pornografia, da idolatria, da prostituição, ele diz, mete o pé, corre, sai fora, foge. Segue o exemplo de José do Egito, quando ele foi envolvido nos braços da mulher de Potifar, ele preferiu sair nu, em prejuízo, mas ele não cometeu a transgressão. Ele saiu em tremendo prejuízo, mas ele não pecou, ele decidiu não pecar. Nem que naquele momento algo parecesse para ele ser prazeroso, talvez ele ganhasse, entre aspas, muito mais regalia na casa de Potifar, mas ele preferiu ser fiel, ele preferiu não se deixar levar pela tentação, pelo prazer, pelo ganho. E muitos têm se enveredado por esse caminho, muitos têm perdido sua família, perdido seus empregos, suas fortunas, sua saúde, por uma busca de prazer, por um ganho que só trouxe prejuízo, que só trouxe consequências danosas para a vida dele. Como por exemplo aqui, ó, essa ideia de Eleaso, né, que é enganar, de seduzir, carrega nela a ideia de ser levado por uma ilusão, de ser enganado por uma aparência de bondade. Voltamos mais uma vez à proposta da serpente a Eva. Eva, se Deus falou que você iria morrer, eu quero te dizer que você não vai morrer. Opa, já chamou a atenção dela. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e sereis semelhante a Ele. Olha a fonte do ganho, olha a ilusão do ganho. Olha o prazer de conhecer. É tanto que no próprio texto sagrado diz assim, e Eva olhando para o fruto, viu que era desejoso para dar conhecimento, era agradável aos olhos. Então ela foi enganada, ela foi iludida. Não se deixe iludir, querido, pelas propostas de muitos pastores que estão aí se levantando como lobos devoradores. As ovelhas estão tão carentes de pasto verde, de palavra verdadeira, que elas estão se deixando iludir por qualquer promessa, por qualquer ilusão, por qualquer pregador. Nem tudo que reluz é ouro. Vamos continuar. Ainda voltando na área de aplicação, as pessoas que estão enveredadas no caminho das drogas, do alcoolismo, da prostituição, eles vivem nesse mundo de ilusão. Eles vivem sim um prazer momentâneo, aparentemente estão ganhando alguma coisa, mas no fundo eles estão perdendo a sua saúde, estão perdendo a sua credibilidade, destruindo suas famílias, destruindo com a sociedade e pervertendo a humanidade porque eles estão trocando o certo pelo errado. Estão desejando viver mais nas trevas do que na luz. O amor de Deus revela tudo isso. A cobiça, por sua vez, é uma força interna que leva a pessoa a buscar algo com desejo excessivo. Muitas vezes sem considerar as consequências. E a maioria das pessoas, infelizmente, fazem isso. Elas se enveredam por um caminho de autorrecompensa, elas abrem mão da sua família, elas abrem mão de tudo aquilo que elas poderiam ganhar de maneira lícita e acabam prejudicando ela e as pessoas que estão em sua volta. Elas às vezes não medem as consequências dos seus atos. Ela pode se apresentar de diversas formas. No caso da cobiça,
Ela se apresenta como uma ambição desenfreada, é aquilo que é forte, sabe? Que você... É como essa cobiça desenfreada, é só você pensar na figura de um caminhão carregado, repleto de cimento, num declive, numa ladeira sem freio. É mais ou menos isso. Também ela se apresenta na forma de luxúria, a busca por poder ou bens materiais. No entanto, Tiago adverte que a cobiça é uma força que engana a pessoa, fazendo-a pensar que algo é bom para ela, quando na verdade aquilo é danoso, é prejudicial à sua saúde, à sua família. Quantos crentes, queridos, hoje se encontram afastados da presença de Deus? Suas mulheres, seus filhos estão na igreja sofrendo, orando, e o camarada gastando seu dinheiro com drogas, gastando seu dinheiro com bebida, com mulherada, gastando seu dinheiro com falsos amigos, enquanto a família está lá lutando, labutando para que essa pessoa volte aos caminhos de Deus. Portanto, a mensagem de Tiago é clara: devemos estar vigilantes contra a sedução da cobiça, pois ela pode levar a consequências desastrosas. É necessário cultivar uma vida guiada pela sabedoria e pela vontade de Deus, evitando a ilusão de que algo nos satisfaz ou nos satisfez ou nos traz felicidade. Essa é a busca de todos os seres humanos, satisfação e felicidade. Só que satisfação e felicidade separado de Deus não existe. O conceito de felicidade aqui no mundo é muito diferente do conceito de felicidade nas regiões celestiais. Aquilo que para nós hoje aqui pode ser um sofrimento por conta das perseguições, por conta da descredibilidade, por conta dessa enxurrada de heresias, enxurradas de coisas tenebrosas, diabólicas que estão tentando implantar na igreja, destruir a boa palavra de Deus. Essas perseguições, nós seremos injuriados, caluniados, desde que nós não estejamos fazendo nada que promova isso. A gente tem que estar dentro da verdade, fazendo a vontade de Deus. Então, aquilo que aparentemente nos sufoca neste mundo é uma certa forma uma plantação, é o que nós estamos plantando para colher nas regiões celestiais ou quando o Mashiach voltar mais cedo ou mais tarde. Então, aquilo que é algo bom aqui na terra pode ser algo prejudicial à vida de alguém lá nos céus. E aquilo que parece ser prejudicial aqui, como por exemplo, nós estamos sempre pregando a palavra, vivendo a palavra, deixando, entre aspas, os prazeres mundanos de lado. Quem se envolve nesses prazeres acha que nós não aproveitamos a vida, que nós não curtimos a vida. Porque elas entendem que curtir a vida é beber, é se drogar, é farrear, é ter noitadas, é estar com uma hoje, com outra amanhã, é gastar todo o dinheiro naquilo que não satisfaz a alma, que não satisfaz o coração, a não ser a carnalidade. E na segunda-feira vem a depressão, vem os problemas, vem a ansiedade, vem uma série de problemas que essas mesmas pessoas provocaram durante o final de semana, durante aquilo que eles investiram o seu dinheiro, ou naquilo que eles investiram o seu dinheiro. Enquanto nós, na verdade, estamos aproveitando a vida da melhor maneira possível. Estamos vivendo uma qualidade de vida eterna. Porém, quando Cristo se manifestar, como diz Paulo, que as nossas angústias, as perseguições, as nossas tribulações, não há de ser comparado à glória que em nós há de ser manifestado. Por isso que a gente tem que perseverar. A gente tem que estar sempre de pé, fazendo a vontade de Deus. É necessário cultivar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Está já ali, né? Além disso, vamos para uma outra... ainda está na palavra epitomia. Essa palavra também ela tem um sentido mais amplo do que apenas desejar algo proibido.
Ela também pode ser traduzida como anseio, desejo forte, vontade intensa. Também pode ser traduzido como concupiscência e paixão. Então tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, lado positivo. Essa palavra é usada em outras partes do Novo Testamento para descrever tanto os desejos bons quanto os maus. Em Lucas, como exemplo, um dos exemplos, 22:15, Jesus expressa a sua epitomia, o seu desejo para comer a Páscoa com seus discípulos antes da crucificação. Ou seja, o que é que eu desejo? Eu desejo que você seja alcançado pela salvação. O que é que eu desejo com esse vídeo? Que você seja edificado, que você cresça mais um pouquinho, seja fortalecido, que você amplie o seu conhecimento. O meu desejo é que nós venhamos morar nos céus, que o Brasil seja um lugar melhor, que o mundo se torne um lugar melhor. Então Jesus aqui, ele epitomia, ele desejou muito, ardentemente, fortemente participar da Páscoa com o seu discípulo naquele ano, antes da sua crucificação. E neste caso, a palavra indica um forte desejo, uma forte vontade de realizar algo bom. Também em Filipenses 1:23, Paulo fala do seu desejo, da sua epitimia, acho que é epitimia, de partir e estar com Cristo. Nesse caso, o desejo é algo bom, é justo. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que anseia, que trabalha, que busca isso. Que os tais serão abençoados com a satisfação, tanto do satisfazer da fome e da sede da justiça. No contexto de Tiago 1,14, a palavra grega epitomia ou epitúmia é descrita como uma forte paixão ou desejo que pode levar ao pecado. Isso dentro do contexto de Tiago, daquilo que nós estamos lendo. Por consequência, a morte espiritual. Queridos, olha ao seu redor e perceba quantas pessoas estão mortas espiritualmente. Parece que são vibrantes, festa todo final de semana, som alto para que todos possam ouvir, aquelas danças, aquelas paradas todas, apresentando nada mais nada menos uma falsa alegria. É uma tentativa de viver longe, afastado da real alegria e felicidade que está em Deus e só encontrada através de Cristo Jesus. A palavra é usada para se referir ao desejo humano descontrolado que pode levar a atos pecaminosos. Isso é consistente com outras passagens do Novo Testamento que condenam esse desejo, essa epitomia, como uma tentativa que pode afastar as pessoas de Deus. Aí você confere o Romanos 6:12 e Gálatas 5:16. Portanto, Tiago 1,14, a sua ênfase não está no fato de que o desejo é proibido ou ilegal em si mesmo. Ou seja, desejar não é pecado. Agora, porém, a ênfase de Tiago encontra-se no fato de que ele é tão forte que pode levar uma pessoa a agir contra a vontade de Deus e a cair na tentação. Então, por exemplo, tem um texto sagrado na Bíblia, e só pode estar na Bíblia, que fala assim que por um pedaço de pão alguém pode prevaricar, ou seja, dependendo do desejo. Lembra, me veio a memória agora, de Jesus quando estava com fome, lá no deserto, depois de passar 40 dias em jejum. Então, quando ele teve fome, o tentador veio e lhe ofereceu pedra. No momento de segurança, o diabo colocou num pináculo do templo. E no momento que ele deveria continuar crendo e confiante em Deus, o diabo disse: se você me prostrar, eu te darei todas essas glórias desses reinos, porque a mim me foi entregue. Então vai depender muito das necessidades. Aquilo que está dentro de nós só somos tentados por algo existente, por algo muito forte que está lá dentro. E que nos pode cair em tentação e nos afastar de Deus. Em geral, epitomia
é um tema importante no Novo Testamento e representa a batalha entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o que agrada a Deus e o que desagrada, se eu estou disposto a fazer a sua vontade ou não. É importante notar que nem todos os desejos são necessariamente ruins, mas é a intensidade e o controle que exercemos sobre este desejo que pode levar a resultados positivos ou negativos. Agora, essa palavra exocomenos, traduzido como arrastado, é muito interessante. Também pode ser levado. Na maioria das versões da Bíblia, né? Ela é traduzida como arrastado ou levado na maioria das versões da Bíblia, e ela também sugere uma força irresistível que impulsiona a pessoa a agir contra a sua vontade e a razão. Isso é muito sério. É algo tão forte. Por isso que o amor de Deus se manifesta para que essas coisas sejam reveladas e através do convencer do pecado, da justiça e do juízo, realizado pelo Espírito Santo no homem, ele possa ter força, condições de reagir a isso, para resistir, para não ser arrastado, exacomenos, não ser levado, arrastado, como se estivesse amarrado para fazer aquilo. Ele nem quer fazer como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Se Deus não revela o seu amor, estava ruim para a raça humana. Essa palavra, exelcomenos, é derivada da raiz elco, que significa puxar, arrastar. Por exemplo, essa palavra, ela é usada por Cristo quando ele fala assim: olha, ninguém pode vir a mim que o Pai que me enviou não o arrastar até a mim. Então, de uma certa forma, o pecado arrasta o homem à transgressão, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Por sua vez, Deus também arrasta, o amor de Deus também arrasta. O amor de Cristo nos constrange, nos obriga a reconhecer quem somos e, através de Cristo, ser e ter a nossa vida transformada. Olha que interessante, na cultura grega antiga, essa palavra euco era frequentemente usado para descrever uma força irresistível que puxava alguém de uma determinada direção, muitas vezes contra a vontade ou razão da pessoa. É como se a pessoa fosse dominada completamente, amarrada, e que alguém ou algum animal o arrastasse, o puxasse. Ele não quer ir, mas ele não quer ir, mas ele está vencido, ele está sendo puxado. Ele já foi derrotado, amarrado, manietado, e agora está sendo puxado para onde ele não quer por esse inimigo. Está gostando? Seu like, deixe, compartilhe, faça isso agora, e se não é inscrito, se inscreva. Por exemplo, em algumas das tragédias gregas, o personagem pode ser descrito como é difícil essa palavra, exelcomenos, por um desejo intenso ou por uma paixão que o leva a cometer um crime ou agir de maneira imprudente. Neste caso, uma palavra transmite a ideia de que uma pessoa está sendo arrastada por uma força externa e não tem controle total sobre as suas ações. Por isso que a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não pode ser livre do pecado se não for liberto por uma força externa, por alguém de fora. Por isso que Jesus veio enviado, é a força de fora, enviada por Deus para nos resgatar do pecado, para nos tirar das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da marginalidade, do tráfico, seja qual for a posição errada que nós estejamos sendo conduzidos, arrastados, só Cristo pode fazer isso por nós, porque isso é resultado desse amor incondicional que Deus nos enviou. Por isso que o amor de Deus ele é totalmente contra o pecado.
Também, na literatura grega, essa mesma palavra pode ser usada para descrever o processo de captura de uma presa, como um animal sendo puxado para fora de sua toca ou do seu esconderijo. Essa imagem de arrastar ou de puxar algo com força também pode ser vista em outras áreas da cultura grega, como na luta livre e nos esportes. De uma forma resumida, a palavra exelkomenos é um termo grego antigo que descreve uma força irresistível que puxa ou arrasta alguém em uma determinada direção. Esse conceito era amplamente compreendido pelos gregos antigos e aparece em várias áreas da cultura grega, incluindo na literatura, esporte e até mesmo na caça. Ao usar esse termo exocomenos para descrever a pessoa que é arrastada pela sua própria epitomia, pelo seu desejo, Tiago sugere que essa força interior é tão poderosa que pode levar a pessoa a agir contra a sua vontade e razão e, por sua vez, transgredir a lei de Deus. Assim, a aplicação para os leitores da carta de Tiago é uma necessidade de resistir às suas próprias epitomias, aos seus próprios desejos. E resistindo, você tem que permanecer firmes na fé e na obediência a Deus. Isso envolve reconhecer a realidade da tentação e a natureza pecaminosa da humanidade, bem como o poder de Deus para nos libertar do pecado e nos capacitar a viver em retidão. Portanto, a carta de Tiago nos leva a refletir sobre a importância de exercer autocontrole e disciplina que o homem só pode ter se estiver cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais forte e mais resistente ele será à sua epitomia, que surgem em nossas próprias epitomias, já foi dito aqui em outras palavras. Também nos incentiva a buscar a graça e o poder de Deus, ou seja, é através dele, por ele e para ele que nós conseguimos resistir, para nos ajudar a vencer a tentação e a viver uma vida de santidade. Resumindo, Tiago 1,14 nos alerta para o perigo de ceder aos desejos intensos e egoístas que podem nos levar a pecar contra Deus. Devemos ser vigilantes e resistir a esses impulsos buscando a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo para vivermos de acordo com a sua vontade. Então, querido, termino perguntando como é que você está com Deus. Eu acho que chegou o momento de você resistir à sua epitomia. Você está sendo arrastado para o vício, para a traição, para o adultério, para o alcoolismo, para a vida da marginalidade. Você meteu uma arma na cintura e agora está roubando, está furtando. Você está trazendo defamação para a sua família, desgosto para sua mãe, para o seu pai. Você está sendo arrastado. Você está sendo aprisionado pelo pecado. Mas Deus pode mudar essa história na tua vida agora, neste momento. Através do Espírito Santo de Deus, você pode largar tudo isso. E só Cristo pode te libertar. E esse vídeo é uma fonte de salvação para você. Aproveite o amor de Deus. O amor de Deus, ele não te dá condição de continuar no pecado. O amor de Deus, ele te dá condições em Cristo de te libertar e viver uma vida longe do pecado para agradar ao Eterno em tudo que você faz, ok? Bom, querido, termina aqui. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Shalom Vrahá. Deixe o seu comentário. Fui.